Olá, está começando mais uma edição do podcast Verbo Impactar. Eu sou a Gabriela Speziale e hoje nós vamos falar como a beleza é uma ferramenta poderosa de inclusão, empregabilidade e autonomia para a população LGBTQIAPN+. Aqui ao meu lado, o Alex Barros, ele que é jornalista e segue uma carreira da beleza com um projeto muito especial, o Fios da Diversidade, que trabalha justamente essa inclusão. Aqui na minha frente, o professor Franklin Frank, que trabalha em 3 linhas principais, né, o projeto, na área de cabelo, design de sobrancelha e também maquiagem. Ele que atua com cabelos, e a Duda Maria Eduarda Rodrigues, que é aluna. Gente, sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Maravilhoso ter vocês aqui. Felicíssima com essa mesa cheia. Então, dando as boas-vindas, a ideia é que a gente traga aqui um bate-papo falando de impacto, que é o que vocês têm na veia. E, Alex, começa com você contando um pouco da história do projeto pra gente. O projeto Fios da Diversidade, ele nasce na necessidade de dar vazão a essa população que está aí marginalizada pela sociedade, né? Então, no período da pandemia, eu fiz um curso de extensão na USP, e nesse curso de extensão que eu fiz na USP, eu senti a necessidade de criar um projeto que desse emprego para essas meninas, que quando eu fui a São Paulo e fiz pesquisa de campo, que a gente vai nas ruas e conversa com elas, e entende a dificuldade que é acessar o mercado de trabalho, e eu falava, gente, mas eu não tinha essa visão como profissional na área da beleza. Então eu falei, eu sempre fui profissional da área da beleza, sempre entrei e saí em vários lugares, sempre fui muito bem respeitado, aqui em Brasília principalmente. E eu via uma conexão muito bacana nesse mundo LGBT com esse mercado. E eu não entendia como que essas meninas passavam por tantas dificuldades. Aí, quando eu fui a campo, quando eu conheci, aí que eu fui entender as complexidades que se existe, né? Que é essa questão dessa falta de conhecimento, falta de informação, não só para elas, mas também para a sociedade entender e trabalhar esse compartilhamento de vivências, né? E que é muito mais rico do que essa marginalização que a gente vê com relação à comunidade. E por que Fios da Diversidade? Por que trazer a beleza como esse instrumento de integração, de superação, de transformação? Quando eu comecei lá atrás, a gente falando aqui, a gente lembrou da incubadora, né, que a gente teve lá no Descentraliza. E lá teve uma das aulas que a professora perguntava assim: "Mas por que que você quer empreender no mercado, nesse mercado? Como que você entende essa". Aí eu fiquei um pouco perdido mesmo ali naquele momento, porque eu tinha uma visão muito mais, de ver, essas pessoas sendo agregadas nesse mercado, e esse mercado que é um mercado que sempre pede essa mão de obra qualificada. E eu via que eu conseguia qualificá-las através de bons profissionais, através de como hoje a gente tem uma equipe, tem um Franklin, que é um profissional que já está há muitos anos no mercado, temos a Lídia, que é uma profissional também maravilhosa, a Verônica, que inclusive tem uma escola também em Planaltina. Então, são profissionais que foram escolhidos a dedo para estar ali atuando com esses alunos e dando para eles não só a capacitação, mas também o empoderamento, como se posturar em um salão, entendeu? Então tem aquele salão pequeno até o salão maior. Então esse entendimento de entender que é possível, eu vinha desde sempre. Só que quando eu fui, ou por exemplo, agora com o projeto Fios da Diversidade ativo, eu fui entender todo esse processo que tinha por trás desse impactar, que é hoje nós tivemos uma edição lá na Defensoria Pública, e uma das meninas foi atender uma cliente que é assistida lá da Defensoria. E aí a mulher chega e fala assim: eu queria ser atendida por ele. Olha para a Duda e fala: eu queria ser atendida por ele. E aí, no decorrer do processo, a gente vai mostrando que a Duda já foi feita a retificação, que o nome dela não é mais ele, mas ela.
E aí a gente começa a trazer de forma natural esse impacto de entender como sociedade que é possível estarmos juntos e crescermos e levarmos outra ideia de não marginalizar, de não matar. Porque a gente tem que acabar com esse paradoxo que o Brasil ser um país que Que mais mais consome essa pornografia dessas Sim. meninas que estão aí à margem da prostituição e é o país que mais mata. é o país que mais mata trans no mundo. Por 14 anos seguidos. Os dados são muito alarmantes. E cada vez agravante, porque são dados de perspectivas de mortes muito maldosas, muito, eh, vamos dizer assim, violentas, né? São mortes Cruéis. cruéis, violentas. Então não são mortes porque foi um acidente, não, são mortes que elas são mortas mesmo, só por apenas existir. E aí o projeto chega para dar dignidade e oportunidade. E aí eu queria conversar com vocês dois, para a gente entrar um pouco mais no projeto e falar de toda essa transformação, conhecendo um pouco da história de cada um de vocês. Eu queria começar com a Maria Eduarda, a Duda, para você contar um pouco para a gente da sua vida, até pegando um pouco desse contexto que o Alex traz, dessa eh, falta de sensibilidade da sociedade, né, para um acolhimento, para uma integração, e como que você vê esse projeto. Mas antes eu queria que você contasse um pouco da sua história, até, se você puder, dessa eh, essa mudança aí que você fez na sua vida. Agora na indústria da beleza, né? Sim. Na verdade, a minha transição começou aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade, eu decidi que eu queria ser uma mulher. Eu não queria ser mais um homem sexual, eu queria me tornar uma mulher trans. Então, foi quando eu comecei a deixar meu cabelo crescer e a vestir roupas femininas. Aí fui entendendo mais um pouco sobre ser uma mulher trans, entendeu? Eh, a vida toda. Desde quando eu era pequeno, eu me olhava no espelho, eu não via aquilo que eu via no espelho. Eu vi uma mulher. Você sempre se Sempre identificou me como identifiquei uma mulher. como uma mulher. Na escola, em todos os lugares que eu estava. Eu sempre me identifiquei como uma mulher. Então, aí, quando chegou meus 13 anos de idade, eu comecei a usar. Tive a ideia de deixar o cabelo crescer e usar Rastafari. Para poder deixar o cabelo crescer e me tornar aquela mulher do cabelão, aquela mulher bonita que eu sempre sonhei em ser, entendeu? Aí, com o passar do tempo, eu fui deixando o cabelo crescer, fui me arrumando mais. E foi quando eu conheci o projeto Fio da Diversidade pelo Alex, entendeu? É um projeto que como é que eu posso dizer? É um projeto que eu vou poder ter mais experiência na área de trabalho, entendeu? Com belesamento, como design de sobrancelha, cabeleireira, entendeu? Então eu vou ter mais experiência na área de trabalho, da beleza, de tudo. Te capacitar para um novo Sim, caminho profissional. E aí ter mais uma experiência profissional na área de trabalho. você tá com quantos anos hoje, Duda? Atualmente, hoje, em 2025, estou com 18 anos. Completei 18 anos dia 29 de abril de 2007. 18 anos e esse ano a gente conversava um pouco mais. Agora há pouco você conseguiu mudar o seu nome Sim, social. sim, com a ajuda do projeto Fios da Diversidade, junto com a Defensoria Pública. Aí consegui fazer a certificação do meu nome, inclusive já está no cartório a certidão, na nova certidão emitida com o meu nome feminino. Maria Eduarda. Maria Eduarda Uma Rodrigues super dos Santos. conquista. Sim. Como é que de 13 anos para 18 anos, a gente está falando aí de um tempo de 5 5 anos. anos. Como é que foi para você essa vivência nessa transição em que você realmente assume essa opção por ser uma mulher, deixa o cabelo crescer e começa a fazer todas as suas escolhas com base nisso? Como é que, o que que você vivenciou assim em termos de contato com sua família, com seus amigos? Eu queria que você falasse, né? O Alex disse das dificuldades. Eu queria que você falasse. Não é um caminho fácil, né? Não, não foi um caminho fácil desde então. Perdi amigos, me afastei de parentes, familiar. Não foi fácil. Para mim vestir aquela roupa feminina e sair na rua enfrentando ai, a população, entendeu? Não foi fácil.
Eu sentia que eu carregava um leão e que eu teria que matar ele todos os dias. E assim que eu abria meu olho todos os sols da manhã, eu falava: "Ou eu tô pronta para enfrentar o mundo e a sociedade, porque eu sei que não vai ser fácil". Eu estar aqui hoje com este cabelo, essa roupa, uma aparência bem feminina, não foi fácil chegar até aqui, mas eu lutei, entendeu? Eu segui a minha vida. Não foi fácil, eu passei por muitas dificuldades, preconceitos. Graças a Deus eu nunca sofri agressão, mas passei por muitas dificuldades, não foi fácil chegar aqui. E hoje, para mim estar aqui, é, eu sei, é uma conquista. Foi uma coisa que eu conquistei ao prazo desses 5 anos, porque eu comecei com 13. Muita Muita determinação e determinação e coragem. coragem, porque não é fácil. Não é fácil. Além de não ser fácil, é difícil. Gabi. E é engraçado, né? Porque a gente vem ali da comunidade, quando a gente vinha vindo, aí eu tava falando com os meninos, e que tinha outra com a gente, e com a Duda. Duda, você tem que ir com a gente, porque não tem como. Vai ser o coordenador que tá aqui da Vila Tele Brasília, que eu convivo lá diariamente, por ser diretor de cultura da associação. Você é uma aluna que é daqui da comunidade e o Franklin é um professor que também é da comunidade. Então a gente precisa valorizar essa comunidade que está aqui bem no centro de Brasília, que tem toda uma história, toda uma maravilha que é ali. E só sai notícias não muito boas sobre a Vila Tele Sim. Brasília. É, E ela encarar a Vila Tele Brasília, porque hoje já está mais aceitável. Quando eu cheguei na vila ali, já era complicado. Tinha outras meninas que eram para estar hoje no curso, não estão porque Sim. saíram, foram basicamente expulsas do preconceito, da falta de oportunidade, né? Até mesmo vai trocar de moradia. Aí não querem elas naquele lugar, entendeu? Não querem elas o aqui. preconceito é muito grande É na muito grande, sociedade. sim. E Inclusive, com mulher trans. Homem sexual, não se importa tanto em sofrer o preconceito quanto a mulher trans. Porque o homem sexual, ele é aceito em roda de amigos, em roda em trabalho, em tudo. É bem mais fácil. Para uma mulher trans, é muito complicado. Eu trabalho como atendente em distribuidora. Então, eu mexo com todo tipo de sociedade. Eu mexo com toda a população brasileira. Então, não é fácil. Eu sofro preconceito, sim, claro, porque eu mexo com cada tipo de cliente que tem muita falta de ética, totalmente preconceituoso, entendeu? Então não é fácil. você sente que o ambiente é muito mais hostil do que positivo. Sim, muito Ainda mais. é muito desequilibrado, é muito Sim. mais pesado e mais hostil. Sempre vai ter aquelas piadas, eu trabalhando, sempre vai ter aquelas piadinhas, aquelas pessoas que não vai querer ser atendida por mim, entendeu? E cabe a mim respeitar, porque o respeito vem acima de tudo. Então, se ela não gostou de mim, tudo bem. Não vou lá, não vou lhe atender, não vou lhe servir, entendeu? Você segue a sua vida e eu a minha. E é isso. E faz parte do processo, Sim, porque o mais importante é que você tomou sua decisão e você é feliz do jeito que você optou, né? sim, E muito. aí é isso, aí é encontrar essa rede que vai te dando apoio para que você possa cada vez mais se expressar, se capacitar, ter novos amigos, né? Você disse que perdeu muitos amigos, mas eu tenho certeza Sim. que agora você fez vários novos amigos. E eu queria ouvir do Franklin também, como é que é um pouco da sua história, como é que você chega no projeto Fios da Diversidade como professor e um pouquinho de como que você se conecta com essa ideia tão linda. Então, eu já sou profissional na área da beleza há mais de 20 anos aqui em Brasília. Morava em São Paulo, minha família toda é do Maranhão, na verdade. Eu mudei para cá entre 2019 para 2000, não, desculpa, entre 99 e 2000. E aí fui trabalhar na área de salão de beleza, né? Já estou aí nessa área, como eu falei, há mais de 20 anos. E é uma área que eu gosto muito. Eu acho muito, como é que eu posso dizer? Assim, é o prazer de você ver a pessoa sentar na sua cadeira e depois olhar para você e falar, amei. É isso que eu queria. Isso é muito gostoso. E aí o Alex eu já conheço há muitos anos, a gente já trabalhou juntos em outra empresa. E aí eu passei uma temporada trabalhando em Goiânia, fora da área da beleza, voltei para Brasília, dei continuidade aqui. E aí encontrei o Alex por acaso.
E aí, depois de um tempo, ele me falou do projeto e perguntou se eu teria interesse em participar. Eu falei, conta comigo, né? Porque ainda mais que é um projeto aberto ao público, né? Todo mundo pode participar, tantas pessoas do meio LGBTQIAPN+, ou não, a gente abriu para todo mundo. Então, é um projeto bacana. Eu fiquei super empolgado, então, assim, tipo assim, e passar conhecimento eu acho que nunca é demais, né? Então, eu tô animadíssimo com o projeto, adorei, tô super empolgado com que a gente dê continuidade a ele, inclusive. E aqui é muito legal, porque tem o coordenador, tem o professor, tem a estudante, e é uma troca, porque esse empoderamento que você causa nas pessoas, da Sim, beleza, da pessoa dizer, nossa, amei, tô linda, sim. né? Tô lindo, Dá o poder à pessoa, dá um É, poder. você E você, dá aquele autoestima, super mexe com a autoestima, elevado. eleva a pessoa. Isso é muito prazeroso. e de certa forma, você está transferindo esse poder para suas alunas, Sim. porque a Duda, quando ela começa a aprender, Uhum. ela também passa a empoderar outras pessoas. Claro. E E isso, se autoempoderar também. exato, Porque isso ela tá entrando numa profissão que, tipo assim, abre portas em qualquer lugar. Em qualquer lugar que a gente leve esse talento. Indiferente de você estar aqui, ou em outro estado, ou em outro país. Então, isso é uma coisa que você carrega com você. E sem contar, né, gente, que quem trabalha com cabelo, maquiagem, tá sempre lindo, né? Tá sempre impecável, né? Olha aqui os A três. gente a propaganda é a alma do negócio. Não é verdade? Mas o Frank falou uma coisa real. Quando eu fui morar fora do Brasil, o que me segurou basicamente, assim, foi o fato de eu ser um profissional. Porque você tá aqui, eu preciso arrumar o cabelo, que eu vou dar uma entrevista. Assim que eu fui para lá, eu fui para encontrar com a amiga, a Patrícia Storni. E aí, lá em Madrid, ela estava apresentando o programa. Só que ela estava com essa dificuldade de encontrar alguém para produzir, que ela já cuidava de toda outra demanda, e aqui era muito mais fácil para ela, né? E quando eu cheguei lá, eu fui a mão na roda na vida dela, porque eu paro ali, agita, pá, cabelo, maquiagem, roupa, figurino, isso é tudo. Quem não Isso quer, é né, gente, se Isso é maravilhoso. sentir tudo. Sim, Eu acho que maravilhoso? toda mulher quer ter um cabeleireiro em casa, assim, de prontinho para produzir preferência. todos os dias pela manhã. Aliás, Sair vocês não sempre sabem, linda. mas a gente não vai deixar vocês saírem daqui mais, gente. Esse estúdio aqui. Ai. É isso mesmo. E quantas pessoas, Alex, já passaram pelo projeto? Olha, atualmente, a gente teve nessa última. Foi feito um levantamento, mais de 2.000 e quantas pessoas já passaram pelo projeto. Entre alunos, professores, entre assistidos pela defensoria. Mas, como essa turma agora, a gente está fechando uma turma que o total de 45 alunos, onde a gente está tendo uma dificuldade com esses alunos. Porque esses alunos, Gabi, eles se formam e vão ganhar dinheiro na vida. Eles já se sentem os empresários. Opa, Já estão produzindo. autonomia! Isso Já Sai aí. O produzindo. mercado já está E eu acho que a abraçando. proposta também é essa, né? Nós já temos vários alunos que já estão trabalhando, já abriu na garagemzinha ali, se eu tirar a sobrancelha, um dos que deram para estar aqui hoje, né, o Não Lucas? pôde vir porque está trabalhando. E já é assim. Aluno E do a gente curso. dá esse suporte. A gente, não, continue lá, vamos escolher uma data para a gente fazer as reposições de aulas que precisar de movimentos novos que a gente está sempre lançando, né? Vamos estar avisando para vocês e vocês ir acompanhando. Porque a gente sabe que a dificuldade é grande, né? No dia a dia dessas pessoas. E como é que é essa dinâmica? Vocês dizem que você fala que são 48 horas de aula. E aí, nesses três eixos, cabelo, design de sobrancelha e maquiagem. Como é que é a dinâmica do curso? Bom, a dinâmica é bem tranquila. São 3 dias da semana, segunda, terça e quarta, onde funciona oficina na segunda de maquiagem, na terça é com o Frank design o Cabelo. cabelo, perdão, cabeleireiro, e na quarta-feira é com a Verônica, que é design de sobrancelha. Então, a Lídia dá na segunda de maquiagem. Então, todos os dias, né, desses 3 dias da semana, eles têm aula de 8h30 a 10h30, aí tem um horário ali até às 11 eles retornam, que é o tempo de intervalo do lanche, e retomam até 12h30, pegando aula naquela temática daquele dia. Então, entre aulas teóricas e práticas, eles fazem isso durante o período de 4 meses, com encontros, esses datados como encontros, né? Nessa semana. Então, essa semana temos 3 encontros: de cabelo, de maquiagem e de sobrancelha.
E aí a gente vai trabalhando esses E é alunos. para todo mundo ou é para quem tem aptidão para a área da beleza? Todo mundo consegue aprender? A gente, com certeza, os que são mais habilidosos são os que já estão com uma certa aptidão, com certo conhecimento, que já tiveram contato. Esses saem, sempre se destacam mais. Mas a gente tem alunos que nunca pegaram numa escova, nunca pegou em um secador e hoje já está se destacando aí Tá no se mercado, destacando no né, mercado, Franklin? inclusive. E isso Nesse é muito curto legal. espaço de tempo que a gente tá dando aulas, é assim, é um talento. É, eu tiro por mim, que eu não pensava em ser cabeleireiro, aí tive, quando eu mudei pra cá, eu nem era da área. Aí eu fui incentivado aí, não, vai, você tem talento. E eu, tipo, meio assim, ai, será que eu Será? gosto, né? Não dou conta. Depois fui tomando gosto pela coisa. E assim, do nada me destaquei. Que coisa Aí boa. depois, claro, foi me profissionalizar, mesmo com cursos fora Tem de muito curso, Brasília, né, tem. gente? Sim, Tem tem. muita opção. Inclusive agora online, né? Tem mais opção ainda de bons profissionais dando super dicas online. Então a gente até tem essa ideia, né, Alex, de repente Exato. jogar na internet também um pouco desses cursos. E democratizar E ainda E mais. democratizar para democratizar todo mais, mundo. porque como essa turma, a gente teve essa sensibilidade de fazer um recorte específico, que é para a comunidade LGBTQIPN+, a gente teve esse cuidado de não fazer essa mistura muito de cara, assim, e ter um outro, vamos dizer assim, porque não é fácil você conviver com várias indiferenças, né, no mesmo ambiente, e são traumas que essas pessoas têm de ambos os lados. Então você precisa primeiro trabalhar esse contexto. Essas meninas, por exemplo, eu lembro que uma vez num evento que nós tivemos lá, uma menina falou assim: "Ah, porque ela é periférica". Nossa, Nossa, ela teve uma horrível. reação muito, sabe, uma das meninas que é trans. São os rótulos, né, São que os as ratos. pessoas trazem. E foi muito estranho, porque, tipo assim, elas eram 2 mulheres trans, 2 periféricas, e uma das falava pelas 2 e a Pois outra é. não se sentiu periférica Ela no falou: eu não processo sou ali. periférica. Não me sinto E periférica. e Não aí aceito esse rótulo de periférica. E não existe isso. Pra que rotular, né? É, e aí eu fico pensando um pouco sobre esse trabalho do Fios da Diversidade. Eu tive lá e vi vocês atuando, já tinha conhecido a Duda. No dia que eu fui, tinham outras pessoas. Vocês também fazem um trabalho muito grande de integração entre quem é LGBTQIAPN+, e quem não não é é. Hoje cisgênero. Então a ideia Sim. é, como você falou, de sensibilizar todos os dois lados, tirar a atenção dos traumas de cada lado e fazer uma integração. Como é que isso funciona na prática? Duda, você que está lá, como é que você percebe isso? Ai, Como é que é poder conviver assim, né, com pessoas diferentes que estão ali com o mesmo propósito de aprender, de ensinar, de trocar? sim, realmente. A gente, na verdade, por ter os nossos professores, a gente também aprendemos uns com os outros. A gente se ajuda aqui, ali. Então, acaba que sendo uma coisa assim mais fácil, porque a gente que somos alunos, a gente estamos ali para aprender. Então, o que uma tiver dificuldade, uma que já tem mais experiência pode ajudar, Você falou sabe? que fora o preconceito é grande e lá Sim. dentro? Não, lá dentro não. Lá eu não acho o preconceito, por quê? Porque pelo fato de ser o Fios da Diversidade, para mim é uma parte mais para LGBT, que ia mais. Então, eu vejo mais pessoas LGBT, tem cisgênero, sim, mas já não tem aquele certo preconceito, porque os cisgêneros aceitam, estão ali para aprender também. Então, acho que pelo fato deles estão ali para ter mais experiência na área de trabalho, eles não vão ali para julgar quem é trans, quem é travesti, quem é gay, homossexual. Eles estão ali para aprender e ter a experiência na área de trabalho. Então, eles não vão se preocupar com o sexo de outra pessoa. Então, eles vão focar em si mesmo. Na verdade, ali é um mundo de como deveria ser o mundo, Sim, né? É sim. verdade. Porque Ali. ali devia ser, não, para mim, na minha cabeça, ali devia ser pro mundo inteiro. Não devia ser só ali dentro, Aham. aquela questão, entendeu? Mas é uma sementinha que Sim, vocês estão plantando, que o Alex com esse projeto planta para aos poucos ir
expandindo, né? A ideia é essa. A ideia é essa. E ela falava, né, da pergunta que você fazia, eu lembrava daquela questão que eu coloquei. Não foi exatamente com ela que aconteceu a questão da pessoa chegar e tratá-la como ele. E aí depois, de repente, trata como ela. Nossa, ela fez meu cabelo, ficou lindo. Ela fez minha maquiagem, eu fiquei Sim, belíssima. Então, assim, essa mudança, sabe, de comportamento social, isso faz com que a gente quebre essas barreiras que se cria do preconceito, né, da sociedade. E Então, isso é você muito bom. percebe isso, por exemplo, vocês têm participado de eventos em alguns lugares diferentes. Você percebe um novo entendimento, um novo olhar da população com esse projeto? Ainda é muito pequeno essa sensibilidade que a gente traz com esse projeto, ainda é pequeno no sentido de a gente sabe que as mulheres ainda não é a parte, vamos dizer assim, é a maior parte do país, mas não é a maior parte que define a estrutura do país, que se fosse, nosso país seria outro, com essas mulheres maravilhosas. Pega uma mulher como essa aqui, gente. Oh, é com Tudo que esse ela faz time é aqui. maravilhoso. Então, Não é? assim, as mulheres, eu sou fã das mulheres, sempre fui e vou eternamente ser, porque meu mundo começa com o mundo das mulheres. Eu fui um grande profissional aqui em Brasília, na área da beleza, graças às mulheres, né? Do Yacht Club, do Correio Brasiliense, da TV Brasília. Então, todos os meus espaços foram muito recheados, com muitas mulheres, mulheres poderosas, de poder, e que sempre fizeram que o meu trabalho evidenciasse cada vez mais. Então eu devo muito às mulheres, sempre, desde quando nasci. Agora, infelizmente, não são elas que comandam esse país, porque se fosse, com certeza a gente teria um avanço muito grande nessas pautas é, minoritárias, né? sim, realmente a gente teria um certo avanço. Só que eu, sendo uma mulher trans, desculpa discordar, mas eu, sendo uma mulher trans, eu já vejo mais preconceito da parte da mulher cis, contra a mulher trans. Porque a mulher cis, ela acha que a mulher trans, ela quer ser mais do que a mulher cis. Entrando aí no papo do preconceito, né? O preconceito, ele é um pré-conceito. É um Sim. conceito de algo que a gente não conhece, que a gente desconhece, mas que por algum motivo a gente teme. Então, muitas vezes é mais fácil você negar e coloca um rótulo naquilo e pronto. O que que vocês acham, assim, olhando para o Brasil, para os últimos anos, o que que vocês acham que tem acontecido? Esse preconceito. Hoje a gente tem vários editais, eu e a Alex, a gente participa de muitos editais, e os editais que têm cotas para essa comunidade, que têm cotas para negros. Vocês acham que esse movimento que vem acontecendo tem tirado um pouco dessa tensão e dado mais espaço para as mulheres trans, para os travestis, para os gays, ou ainda é muito pouco e ainda não é perceptível? Como é que vocês veem esse preconceito, essa barreira? Vem caindo ou continua tão sólida e tão enraigada, né, como era antes? Eu, quando me descobri homem gay, lá na década de 80, fui morar em São Paulo, sou do Maranhão, e né, quanto mais pro Nordeste você vai, mais o preconceito É é maior. maior, né? Porque tem o machismo, tem que casar, tem que ter filho. Eu passei por isso na minha família, até realmente entender que eu sou um homem gay, então eu estou bem comigo mesmo. Aí fui morar em São Paulo. Em São Paulo eu vi uma abertura maior, né? São Paulo, as pessoas, eu senti essa liberdade de poder me assumir e aceitar quem eu era, quem eu sou, na verdade, né? E aí, mas ainda existia muito preconceito, era muito velado, era muito gueto, né? Tinha pontos específicos. Eu costumo dizer que na minha família eu era uma pessoa, com os meus amigos gays eu era outra. Como A- se você tivesse várias personalidades. duas personalidades diferentes, distintas eu era Uma até pessoa então. só. É. E até eu realmente entender que eu sou um homem gay e me aceitei, tranquilo. Aí você conseguiu Aí eu integrar. consegui integrar os dois e sou tranquilo hoje em dia com isso. Aí tá, de 99, quando eu mudei pra cá, eu já mudei com um relacionamento. E assim, ao meu perceber, eu acho que mudou, tá mudando bastante, até pelos movimentos, né?
a parada gay, que, tipo assim, virou o símbolo maior. Acho que a nossa é a segunda maior do mundo, né? E as pessoas estão lá para lutar por direitos também, né? Então, assim, tipo assim, ao meu ver, eu acho que deu uma boa mudada. Tipo, Então, né? os avanços Os estão avanços vindo. estão vindo devagar, a passos curtos, mas eu sinto essa abertura maior. Porque antes você não podia sair na rua de mão dada com o seu companheiro. Hoje em dia eu me sinto seguro para em determinados, claro, não dá para fazer isso no Brasil todo, né? Mas em determinados, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, até aqui em Brasília mesmo, eu me sinto seguro para estar num ambiente com o meu companheiro sem correr o risco de ser agredido, de ser, enfim, expulso do lugar Você ou poder ser quem você poder é, né, ser quem eu Fran? sou sem Você esse poder se preconceito todo. sentir à vontade onde Sim, você se sente bem. E é você verdade. consegue, Duda? Tem lugares onde você se sente à vontade, hoje que Sim, antes você não muito. se sentia? Você Sim, percebe isso também? muito. O avanço ele aumentou, né? É como se o avanço aumentou e a barreira está se quebrando. A barreira contra os preconceitos, machismos. Então, hoje em dia é bem mais fácil um homem sexual, uma mulher trans, ter uma relação com outra pessoa, com seu companheiro ou com sua companheira. Então, acho que hoje em dia é mais fácil, tá sendo melhor, entendeu? A população aceita mais. Mas certo que ainda tem aquele preconceito e que terá Ainda pessoas tem um que longo não caminho vai pela gostar, frente. Sim. entendeu? Ainda tem toda uma história, entendeu? Pela frente. Não vai ser fácil. E não é fácil, como sempre. Na vida da Não, gente, todas as nada é mudanças, fácil, todas as entendeu? mudanças, todas as quebras, né, são difíceis. E para você, E Alex? essa mudança ela vai acontecendo gradativamente mesmo. E não é à toa que a gente vê aí mais de 2,9 milhões da população se declarando homossexuais e bissexuais. Então, a gente vê que essas barreiras elas vão se quebrando. Mas esse quebrar dessas barreiras, ele vem junto com a informação. É O verdade. país precisa de mais informação. Trabalhar informação e orientação para essas pessoas entenderem o contexto que existe uma coisa que é o sexo, outra coisa que é orientação sexual, sabe? E que uma coisa, por mais que esteja ligada à outra, mas são coisas diferentes, são demandas e temas diferentes de que fala sobre o indivíduo, que identifica aquele indivíduo, o que é orientação sexual e o que é orientação, como é que se diz? Identidade de gênero. Então é muito importante que as escolas trabalhem esses temas com os alunos, porque sempre foi colocado homem, mulher, mas e os Menino, intersexos? menina, só, E os né? Menino, intersexos? menina. Então a gente precisa aclarar para a sociedade. Isso não é um problema novo, isso é um problema antigo, se é que eles querem colocar como problema, mas que não é problema, é realidade nossa. E Nós cada temos um, isso e como as pessoas são indivíduos marcador que têm social. Sim. histórias por trás. Exato, marcador social e de eras passadas. Então, o que é que precisa? Precisa trazer clareza para a sociedade, fazer com que a sociedade se junte em entendimento de uma sociedade mais justa, porque a gente tem muitos outros problemas para serem sanados aí. A questão da fome, a questão do meio ambiente, que que tem a ver com o impacto aí futuro para todas as gerações. E de que ficar perdendo tempo com essa questão tão pessoal, né? Gênero, E cada um, sexual, né? né, somos todos iguais, cada um Somos tem a sua ser história humano, linda né? por trás, né? Suas dores, Sim. suas coisas maravilhosas, suas dificuldades. Então, Cada um segue o seu caminho de viver e então a sua Gabi, escolha. Ó, uma vez eu fui, rapidinho, uma vez eu fui pra Amazônia, aí arrumei um cara que tinha um barco, entrou pra dentro do rio e me levou para um casebre no meio da mata, muitos anos atrás. E aí eu entrei na casa dele e tinha uma placa muito simples e tinha uma placa grande que me marcou muito, que era assim: Deus deu a vida a cada um para que cada um cuide da sua. Sua. E aí ele falou que É ele era verdade. gay e a família dele não tinha aceitado ele era do Maranhão e ele tinha ido para lá viver isolado, mas com o companheiro dele, feliz, ele gostava de mato e tal, acreditando. E ele falou: "Eu coloco isso aqui todos os dias para eu nunca me esquecer, para eu nunca julgar ninguém, para eu nunca ter um olhar torto, porque
porque já olharam tão esquisito para mim, que é isso. Cada um tem a sua vida e cada um cuida da sua. Então, assim, isso é muito forte. Exatamente. É porque, como eu coloco, gente, a gente tem problema na saúde, problema na educação, problema... Os avanços têm acontecido? Têm acontecido. Mas a gente ainda sofre muito. Quando vai se retificar o nome, a gente passa por alguns transtornos burocráticos dessa sociedade que não faz sentido, né? A gente Não é fomentar fácil isso, mudar de nome. né? Não. Não é tão simples. Hoje ainda, apesar do avanço que se tem, ainda elas passam por alguns perrengues que eu já tive presente acompanhando as meninas lá do Fio da Diversidade. E como defensor popular, né? Eu também faço parte lá da defensoria, como defensor popular de um curso fantástico que foi esse lá da defensoria. E acompanho esses processos de retificação de nome e tem ainda algumas barreiras que elas têm que enfrentar devido à burocracia mesmo, que deveria ser minimizada. Já não basta essa marginalização toda que se tem, além de não ter acesso à saúde digna, sabe? À educação. Porque quando elas chegam e é tudo muito nesse andar tão lento, né? Porque, por exemplo, houve um avanço, por exemplo, na área dessas meninas com esse novo governo, de se empregarem. Mas cadê o letramento para esse público que vai receber essas meninas? Então, elas chegam lá, elas vão sofrer o mesmo preconceito, elas não ficam nesses lugares. Precisa trabalhar esse letramento nas instituições. Há poucos dias, Não é só abrir as vagas, né? É claro, capacitar a equipe que vai receber. obviamente, porque o problema está social, está estruturado. Precisa desestruturar essa estruturação que foi feita com todos esse grupo que está aí marginalizado, tanto negros, quanto LGBTs, quanto pessoas das periferias, que vêm para os grandes centros ganhar vida. E passa por certos preconceitos que não faz parte da nossa sociedade ser assim. A gente precisa quebrar essas barreiras e cada vez mais se sentir mais humano dentro desse plano que a gente está, né, Gabi? E eu li um dado, assim, quando eu estava me preparando para essa entrevista, que me chamou muita atenção, que a população LGBTQIAPN+, tem uma taxa de desemprego 70% maior do que a média nacional. Então, assim, é muita falta de acesso a oportunidades. Por isso é tão importante o seu projeto, mas, assim, é um número muito expressivo. Eu estava contando um pouco, um tempo atrás com com uma das ministras, né, que a gente teve numa reunião, ela falando assim, como que eu via essa questão da empregabilidade. Essa questão da empregabilidade, ele vai diretamente naquilo que eu vinha batendo aqui na tecla com relação à estruturação, com relação ao letramento, de como essas empresas vão receber esse público. Eu conversava numa live com a Paula Bennett, também ela me pontuava isso. Alex, você já percebeu como é que é a questão do emprego? Você já conversou com elas? E aí a gente já sentou com algumas assim, e aí, como é que você faz? Qual é o seu trabalho? E tem esse preconceito, como a Duda colocou aqui, que a mulher já vê como uma Uma ameaça, ameaça, né? né? Então, esses conceitos mal formados que vão se criando, essa estruturação mal vista, faz com que afasta cada vez mais essas meninas da zona de conhecimento, formação e informação. Porque poucas delas vão para a faculdade, poucas delas têm acesso a uma educação de segundo grau, e tudo isso vai fazendo elas terem mais afastamento desse mercado que é tão competitivo, né? E que precisa, sim, de ter mais trabalhos. Porque o que aconteceu também com o Fios da Diversidade? A gente teve um número muito grande de meninas trans que eram formadas, que falavam 2, 3 línguas, que eu falava assim, menina, nem se eu fosse, eu não ficaria nessa profissão. Então, assim, você era para estar numa... Bonitas, elas são bonitas, E elas não se tem vestem. oportunidade. E não, Sim. e aí né, tem Sim. uma das meninas lá, a gente falou, mas por que você tá aqui? Você fala tão bem, você é tão expressiva. E ela falava, Alex, eles até marcam e agendam entrevista comigo. Mas quando eu chego para fazer a entrevista, eles falam, ah, e a vaga foi preenchida. Ah, a gente vai É ligar o para tal você. do preconceito velado, Do né? preconceito velado. E para você, Franklin? Eu, enquanto
homem gay, nunca tive. Eu já sofri preconceito pela minha cor. Você acredita? Acredito. Pela minha cor, não pela minha sexualidade. Isso foi em São Paulo, 2 vezes. Agora, quanto à minha sexualidade, não. Claro que, bem lá com meus 18, eu sempre soube que eu era diferente, né? E lá com os meus 18 anos, 19 anos, que eu realmente entendi que eu sou um homem gay, e mudei para São Paulo, eu como é que diz? Tipo, me fechei também, tipo, não, era aberto só entre amigos, poucos que sabiam, por conta do preconceito de não conseguir um trabalho, de a pessoa te olhar de forma errada e é diferente e ao mesmo tempo negar esse trabalho. Então, quando chegava, eu me portava Aquela história que você falou de isso, ter mais de uma me personalidade. portava normal, aí trabalhava Se normal. adequar. Quando eu saía do trabalho, eu era outra pessoa, entendeu? Foi basicamente isso. Então, eu sempre vivi isso. Aí depois que eu entrei na área da beleza, é onde, assim, eu acho que 90% ou mais do público que trabalha na área da beleza, de alguma forma, pertence a essa sigla. É, É essa é. visão que eu tenho. É o meio mais acolhedor, E entendeu? quando eu falei, quando eu perguntava da questão do projeto, eu até cheguei a pensar em colocar isso, mas não coloquei tão forte, porque a gente sabe que tem uma centena de profissionais que são héteros e executa trabalho, tenho vários amigos e amigas também, que é do mercado da beleza, que é um mercado gigante hoje e que agrega muito o país, mas é um mercado também que recebe esse público LGBT de forma tão carinhosa, tão respeitosa. Eu sempre fui muito bem respeitado, Eu também. sendo Nunca tive gay, problema. dentro Dentro do dos mercado da salões, beleza. do mercado, sem ter que ter confusão com relação à minha identidade sexual, orientação, nada. Super tranquilo e todo mundo sempre aceita muito bem. E as Todo próprias mundo te clientes, né? quer, né? Com essa mão maravilhosa. Quem não quer? As A mão do próprias Pra poder. cortar o clientes. cabelo. As próprias clientes, né? Então é isso aí mesmo. Eu acho que uma forma legal é trazer essas interações, essas conexões e clareza e informação. E a gente vai quebrando esses preconceitos que estão existentes, né, ainda. É um mercado fantástico, porque é um mercado que, quer dizer, existe, além esses dados, existe um mercado da beleza que agrega esse público, que fomenta e que faz esse mercado ser gigante, né? São várias trans, mulheres trans e homens trans também, que tá aí de cabeleireiro, de maquiador, e que fomenta esse mercado de forma vitoriosa. A gente viu agora no sucesso que foi a Feira é Brasília, Eu vi você lá, né? todo lindo, Então, no assim, Instagram. é um mercado, gente, que agrega muito e tem muito a crescer. Porém, o que que a gente precisa? Sair desse quadradinho e agregar e trazer a sociedade para perto com discussões mais claras, mais objetivas. E nós estamos perdendo talentos aí, talentos que pode estar em uma boa, de várias repartições públicas, inclusive em gestões mesmo Em né, qualquer qualquer lugar, lugar, né? porque tem a qualificação e poder para estar. Eu acho que é isso, vencer o preconceito e criar novas oportunidades, porque também a gente que estuda aí negócios, plano de trabalho, negócio de impacto, né, Alex? A gente Sim, fez uma aceleração juntos. A gente fala que, a gente vê que muitas vezes as soluções vêm da dor da sociedade. E esse é um público que não também está sendo olhado pelo mercado. É um potencial enorme o mercado Sim. LGBTQIAPN+, para desenvolvimento de soluções como fios da diversidade. É uma solução que foi desenvolvida para essa integração. Como essa, tem milhões de oportunidades, né? sim. Então, também as pessoas despertarem que é uma inclusão real e também um potencial de mercado. Vamos desenvolver produtos, né? Vamos criar ambientes de integrar. Tem tantas oportunidades. Você vê, por exemplo, o mercado. Eu tive uma loja aqui no Sudoeste, a dificuldade que era de encontrar profissionais da área da beleza. Eu tô com um amigo que está abrindo salão, qualifique pessoas e manda para mim, porque eu tô precisando aqui de profissional.
Então, é real essa necessidade aqui em Brasília, principalmente, onde as pessoas se cuidam muito dessa questão da beleza. Então, profissionalizar pessoas que estão aí à margem da prostituição, que estão aí à margem de outras questões sociais, para um mercado onde ela vai ter outra dignidade, vai trabalhar, vai crescer, vai se desenvolver como ser humano, é muito rico. Seu projeto traz uma potência gigantesca. Sentido, com certeza. E a gente busca cada vez mais agregar, agora abrindo mais espaço para pessoas que não são LGBTs, para estar se unindo a esse grupo e fortalecer cada vez mais essa nossa sociedade. Duda, você se vê como uma profissional da beleza? Qual que é seu sonho aí depois de passar pelo fios da diversidade aí no campo da beleza? Eu penso em realizar, né? Eu não quero só falar, é meu sonho. Não, eu não quero falar, eu quero botar em prática. Você Eu vai, quero realizar e eu vou, você entendeu? vai Eu realizar. vou ter o meu salão, entendeu? Onde eu vou ser a profissional. E vou poder dar curso, vou poder dar curso não, vou poder dar vaga de emprego para pessoas, porque eu quero ter um salão. Eu vou poder dar vaga de emprego para pessoas que entraram para essa área da beleza, como cabelo, design de sobrancelha, maquiagem. Então eu quero abrir o meu negócio para poder também ajudar e avançar ainda mais o povo LGBTQIN+. Então eu sonho sim e vou realizar, ter o meu salão, eh, poder maquiar, empoderar as mulheres, entendeu? As mulheres trans, mulheres cis, entendeu? Toda a população. É isso, o Alex está plantando uma sementinha aí que já está germinando, como o Franklin falou, e E cada já estão criando raízes, Cada raiz inclusive. dessa vai gerar É uma outras célula que sementes vai e gerar vai. outra, que vai gerar outra, Exato. e assim a gente vai. É a força da egrégora, né, que a gente fala. Então é por isso que eu vejo que esse projeto do Fio da Diversidade, que foi plantado ali pelo Alex Barros, na Vila T Brasília, é um bom investimento. Foi um bom investimento. Foi um bom negócio. Porque é muito difícil você ver hoje em dia pessoas que querem ajudar outras pessoas LGBT. Então é bem complicado. Então, Mudou a sua vida, para você muito, mudou. muito, muito mesmo. E para você, Franklin? Esse projeto eu vejo também como abrir portas, né? Tanto para esse público das meninas, né? Que estão aí marginalizadas, infelizmente, né? Eu acho que é uma oportunidade única delas terem uma oportunidade de trabalho digno, né? E respeitoso. E a gente está aberto não só para elas, como para o público, porque acontece também, por exemplo, a gente teve uma aluna que a gente faz a dinâmica de perguntar o que você está sentindo, o que você está. Aí ela é cis, virou para a gente, eu já fiz vários cursos em vários lugares, e aqui eu me sinto acolhida por todos vocês, tanto gays, as meninas, ou quem não tem essa distinção. Todo mundo se respeita, todo mundo tá lá para se ajudar e tá no mesmo barco. E o projeto Fios da Diversidade veio para isso, para gente incluir Se ajudar. e se ajudar e abrir portas para quem quiser, tiver interessado em aprender, vem com a gente. Até porque a vida, ela é feita de escolha. Cada um merece e escolhe o caminho que você quer seguir. E essa integração, né? A gente Sim. poder integrar, a gente poder estar junto. E ele fala um negócio tão engraçado, que ele fala assim, né? Logo no começo eu fiquei muito preocupado, porque tinha professores que não eram LGBT. Nós temos duas professoras Que não, e elas não não são LGBTs, né? E aí eu falei, pô, elas vão ser as duas que não são LGBT da parada. Será que elas não vão fazer o negócio ir para trás com esses alunos? Ter algum problema? Eu fiquei Por muito conta preocupado. do lidar, Aí eu né? dizia, Ter Tratar. alguma eu dificuldade. dizia para elas assim, olha, quando você olhar para uma figura, independente de que você vai ver, se você vê peças femininas, roupa de mulher, chame dela, Dela pra ela, por ela. por ela. É uma coisa mais feminina. Se você vê mais masculinizado, chama para dele. Só que, eita, Gabi, me dei mal nessa. Quando começou o negócio a acontecer. E o intersex, como é que fica nessa história? Ai, não Né?
Aí foi que Porque tem veio. aquele ainda que não sabe nem Que o não- que realmente não- quer. Pois É, é. Que não é, que não, não se ele não é ser identifica tratado nem por homem nem por com mulher. Não se identifica como homem nem como mulher. Sim. Como é que você vai chamá-lo? Aí vem a perguntinha básica. Como é que eu faço para chamar para ter? Pergunte, É, né? Como pergunte. gosta, como, Você como ser que você tratado. gosta de ser Comunique-se, tratado? né? Como você quer ser tratado? Como você quer ser tratado? Como você Se gosta de ser tratado? identifique É. como você gosta de ser tratado. Mas é E um aí- por ele ou aprendizado, por né? ela. E aí você tem a identidade, né? E a orientação que a pessoa decidiu. É dela, né? E aí a gente só tem que seguir De e fazer respeitar, a né? diferença, né? Mudando. Verdade. A É, gente teve das nossas professoras que ficou um pouco dessa dificuldade, né? Aí eu falei para ela e a gente conversou, inclusive em reunião, faz isso que o Alex falou, pergunta. Ou se você se dirigir, ai, perdão, como é que me ensine, me eduque, me fale como você quer ser tratado. Para eu. E aí ela entrou. Aí acabou o conflito. Acabou o conflito. É porque é uma Tudo coisa tranquilo. natural. É natural. As pessoas não têm que nascer sabendo. E eu É. acho que a população, ela Precisa devia disso. carregar isso. Entendeu? Ela deveria carregar isso. Porque é igual a sociedade, igual o bairro da Vila Três Brasília. Eu acho que deveria ser assim. Por mais que você não goste, por mais que você não aceite, mas respeite. Entendeu? Você não é obrigado a gostar e nem a aceitar. Mas você, cabe aquele consenso de você respeitar. Com Entendeu? certeza. É o espaço do Então, outro. se é a tiver o escolha do outro. respeito, tem tudo. A gente vive Acaba os muito mais conflitos. feliz, vive em Sim. paz. Sim, verdade. Esse é o problema da população, que mesmo que eles não respeitam, Eles querem Entendeu? mudar o outro. eles querem mudar, eles querem, você é isso, você é isso. E Igual, sempre me- você nasceu homem, então vira homem, você tem que virar homem, você é homem. Entendeu? Fala grosso, você tem que falar como homem, você tem que agir como homem. Então, é bem E sempre me complicado. perguntam, mas por que esse projeto na Vila Telebrasília? Gente, na Vila Telebrasília, porque a Vila Telebrasília me acolheu muito bem. E eu vi a oportunidade naquele lugar ali, tão próximo do plano piloto, de formar pessoas, de qualificar pessoas. E quando eu cheguei na Vila Telebrasília, tinha muito mais trans do que tem Final hoje, da Asa Sul. que era no final da Sul ali e tal. E eu vi a necessidade mesmo de ajudar de alguma forma com o meu De encaixar conhecimento. aquele projeto do- ali. Exatamente. E hoje a gente já desenvolve outros projetos, como está tendo agora no Centro de Arte, uma nova etapa, né, de um projeto novo que a gente está começando, o Sustentarte, que aí é um projeto outro que busca dar formação, é deles lá. Então eu procuro fomentar bastante essa coisa da cultura e oportunidade para essas pessoas mais carentes dessas comunidades. Lá é um ponto, né, que a gente está no Gama, está no Planaltina, está em tudo quanto é lugar de Brasília. E vai estar muito mais, porque esse projeto é lindo e merece só crescer. Gente, a gente está caminhando para o fim. A prosa está maravilhosa. A gente podia ficar aqui pena. muito mais tempo, mas a gente tem um tempo aqui. E eu queria contextualizar para vocês o nome do nosso podcast, que é Verbo Impactar. Verbo Impactar nasce dessa ideia de que quando a gente quer fazer impacto positivo, sozinho a gente, ok, consegue. Mas quando a gente se junta, isso tem muito mais força. Então surgiu da ideia da conjugação do verbo mesmo. Eu impacto, tu impactas, ela impacta, nós impactamos. Assim, Impactamos e impactaremos cada vez mais. Se tudo der certo, tá no nosso plano, né, Com Alex? certeza, com Impactaremos muito mais. Então, eu queria, assim, perguntar rapidamente para vocês o que é impacto para vocês e num mundo ideal, né, onde a gente trabalha para chegar um dia, como é que, depois do impacto, como é que seria esse mundo ideal para cada um de vocês? Pode começar, Franklin. Impacto para mim no mundo ideal. Eu acho que mais amor, mais respeito e mais dignidade. Isso seria impactar mesmo. Essa seria a base. O resto a gente faz acontecer. Isso Obrigada. para mim seria impactar. E para você, Duda? Pra mim, o impactar é como um avanço. Entendeu? Impactar. Impactou. Avançou. Avançou, ajudou muitas pessoas LGBTQIN+. Então, avançou, impactou. E quebrou a barreira. Então,
a gente segue a nossa vida e é isso. E trabalhando aos pouquinhos, igual Sim. formiguinha, para ir quebrando essas barreiras. Cada vez mais. E você, E Alex? eu vejo como impactar cada vez mais esse projeto crescer e ir à frente, Evoluir. mostrando para pessoas o quanto é poderoso essa conexão entre você ter sua sexualidade e ter uma profissão que vai cada vez mais agregar conhecimento e respeito e autoridade no mercado, né? Que é muito importante, dando uma oportunidade para essas pessoas mostrarem o talento delas e crescerem cada vez mais para uma sociedade mais justa, mais inclusiva. Não vamos dizer igualitária, porque eu acho que a gente tem aí pessoas com outras dificuldades e outras deficiências que jamais chegaria no ponto de igualdade, mas pelo menos justas, né? Justa, uma sociedade justa, onde a gente possa entender o outro como igual, pelo menos no sentido de direitos e deveres e favores e respeito e uma série de Ó, eu Direitos dou as humanos. mãos aqui para vocês e quero caminhar para essa impactar sociedade sempre. Vamos juntos. impactar E juntos vamos sempre. impactar. Então, Alex, para fechar, eu queria que você falasse do projeto, que tipo de apoio, parceria o projeto precisa, dá um recado aqui para quem estiver assistindo a gente. Nesse momento, o projeto está em um processo de finalização. A gente vai entregar agora o certificado dessa turma que a gente formou de alunos, onde esses alunos tiveram conhecimento e agora a gente vai passar para uma nova etapa, que inclusive inclui aquela de tipo digital, que é alguns cursos a gente vai estar lançando de forma digital para agregar mais valor e mais tempo com esses alunos de conhecimento, né? Porque 48 horas a gente reconhece que não é uma quantidade firme para formar um profissional, mas sim uma pessoa que está pronta, um auxiliar, um assistente, que está preparado para o mercado, atuando do lado de um grande profissional. E dizer assim, muito obrigado pelo espaço, A que casa esse é sua. espaço assim, venha com muito, muito mais coisas maravilhosas, que você sempre tem esse tine maravilhoso de encontrar as boas coisas. E agradecer também a minha equipe, que é maravilhosa lá no Fios da Diversidade, e convidar você a participar, a conhecer o nosso projeto. Entra lá no arroba Fios da Diversidade, conhece nosso espaço, como contribuir. A gente vai começar uma etapa nova, que é, após esses alunos terem profissionalizado, Gabi, eu vi que não vai ter mercado para eles estarem atuando em algum deles, alguns, né? E aí eu falei, olha, eu tenho esse espaço aqui, não pode parar. É um salão escola, vocês vão estar trabalhando aqui. Então, convidar para você ir Abrir lá, conhecer o oportunidade para os alunos espaço, também, né? conhecer os alunos, ver como vai estar funcionando, vai lá fazer uma escova, um cabelo, uma Eu já sou maquiagem. cliente. E aí, vamos seguir aí, porque tem muita coisa para a gente enfrentar aí no futuro, com esse povo todo, né? E até porque também o Fios da Diversidade, ele não foi aberto, ele não foi um projeto criado só para pessoas LGBT. Ele também foi criado para homens cis e mulheres cis também. Então, esse projeto que o Alex traz pra gente, com nossos professores, o Franklin, as nossas professoras de maquiagem. Então, eles traz o quê? Traz experiência para a área de trabalho para toda a população. Não é só para LGBT, é para a população inteira. Então, Entendeu? uma forma de fortalecer é Sim. frequentando o salão. Frequentando o Sim. salão. E aí eu já Até porque o tenho- salão não é só para mulher trans, não é só para Aham. mulher cis. O salão é para quem, pra quem quiser comunidade se também. embelezar. É Para beauty. quem Beauty, é beauty. Estúdio Beauty. E temos ali já várias pessoas da comunidade que está sendo atendida. E é muito bom, é muito gostoso. E que a gente possa levar esse barquinho aí bem para frente e cruzar o Nossa, esse Atlântico. barco vai Vai longe longe demais. ainda, é verdade. Ixi, ainda vamos voltar aqui no podcast para contar muita história. Vamos. O Vocês barco querem- irá virar um navio. Ah, e aí só nas travessias longas, Sim. né, Duda? Vocês querem falar mais alguma coisa para fechar? Não. Convidar, né, as pessoas para conhecer o projeto na Vila Tele Brasília, tanto como visitante como cliente mesmo, entendeu? Porque a gente tem bons profissionais e excelentes alunos que estão lá com a gente e venham dar essa força para a gente, né? Para fortalecer mais esse projeto, para a gente levar cada vez mais o Fios da Diversidade. E eu queria falar não como só cabem a mim, mas também a todas as mulheres trans que quiserem participar deste projeto do Fio da Diversidade.
entendeu? Então eu convido vocês que é mulher trans, não só vocês que é mulher trans, toda a população, a pelo menos visitar, entendeu? Queira se inscrever a fazer o curso, entendeu? No Instagram, Fio da Diversidade. Então eu convido você para visitar o projeto Fios da Diversidade. Gente, brigadão, foi maravilhoso, adorei a prosa, a energia super boa, um projeto incrível, linda essa conexão de coordenador, professor, estudante e assim, prosperidade para vocês e muito obrigada pela presença. Amém. Imagina. Obrigada. Gratidão.